Capítulo 11. Toda a terra continuava a ter um só idioma e um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. Então disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim, usavam tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então: Venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chegue aos céus. E vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E Jeová disse: Eles são um só povo, com um só idioma, e vejam o que estão fazendo. Agora, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não entendam o idioma um do outro. Assim Jeová os espalhou dali por toda a face da terra, e por fim, eles deixaram de construir a cidade. É por isso que a cidade recebeu o nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra. E Jeová os espalhou dali por toda a face da terra. Esta é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. Depois de se tornar pai de Arpaxade, Sem viveu mais 500 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Arpaxade viveu 35 anos e então se tornou pai de Selá. Depois de se tornar pai de Selá, Arpaxade viveu mais 403 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Selá viveu 30 anos e então se tornou pai de Éber. Depois de se tornar pai de Éber, Selá viveu mais 403 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Éber viveu 34 anos e então se tornou pai de Peleg. Depois de se tornar pai de Peleg, Éber viveu mais 430 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Peleg viveu 30 anos, e então se tornou pai de Reu. Depois de se tornar pai de Reu, Peleg viveu mais 209 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Reu viveu 32 anos, e então se tornou pai de Serugue. Depois de se tornar pai de Serugue, Reu viveu mais 207 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Serugue viveu 30 anos e então se tornou pai de Naor. Depois de se tornar pai de Naor, Serugue viveu mais 200 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Naor viveu 29 anos e então se tornou pai de Tera. Depois de se tornar pai de Tera, Naor viveu mais 119 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Tera viveu 70 anos e depois se tornou pai de Abrão, Naor e Harã. Esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Harã. E Harã tornou-se pai de Ló. Harã morreu na sua terra natal, em Ur dos Caldeus, enquanto Tera, seu pai, ainda estava vivo. Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou então seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa do seu filho Abrão. E esses saíram com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Com o tempo chegaram a Harã e passaram a morar ali. Os dias de Tera foram 205 anos. Tera morreu então em Harã. Capítulo 12. E Jeová disse a Abrão: Saia da sua terra e deixe os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você se tornará uma bênção.
abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre você. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você. Então Abrão foi, assim como Jeová lhe havia mandado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua esposa Sarai, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que tinham acumulado e as pessoas que tinham adquirido em Harã, e eles partiram para a terra de Canaã. Quando chegaram à terra de Canaã, Abrão atravessou aquela terra até o lugar chamado Siquém, perto das árvores grandes de Moré. Naquele tempo, os cananeus moravam naquela terra. Jeová apareceu então a Abrão e disse: Vou dar esta terra à sua descendência. E ele construiu ali um altar a Jeová que lhe havia aparecido. Mais tarde, mudou-se dali para a região montanhosa ao leste de Betel e armou a sua tenda com Betel ao oeste e Ai ao leste. Ali construiu um altar a Jeová e começou a invocar o nome de Jeová. Depois, Abrão levantou acampamento e viajou na direção do Neguebe, acampando num lugar após outro. Houve então uma fome naquela terra, e Abrão desceu em direção ao Egito para morar ali por um tempo, porque a fome era severa. Quando estava para entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: Escute, por favor. Eu sei que você é uma mulher muito bonita. Assim, quando os egípcios a virem, sem dúvida dirão: essa é a esposa dele. Então eles me matarão, mas deixarão você viva. Diga, por favor, que é minha irmã, para que eu seja bem tratado por sua causa e a minha vida seja poupada. Assim que Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita. E os príncipes de Faraó também a viram e começaram a elogiá-la diante de Faraó, de modo que a mulher foi levada para a casa de Faraó. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão adquiriu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Então Jeová infligiu terríveis pragas a Faraó e aos da sua casa, por causa de Sarai, esposa de Abrão. Em vista disso, Faraó chamou Abrão e disse: O que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse: ela é minha irmã? Eu estava para tomá-la como minha esposa. Aqui está sua esposa. Tome-a e vá embora. Então Faraó deu ordens aos homens com respeito a Abrão, e eles o mandaram embora com sua esposa e tudo o que ele tinha. Capítulo 13. Abrão subiu então do Egito ao Neguebe, ele com sua esposa e com tudo o que tinha, junto com Ló. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Ao viajar do Neguebe para Betel, ele acampou num lugar após outro, até chegar ao lugar onde a sua tenda havia ficado, entre Betel e Ai, onde ele anteriormente havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome de Jeová. Ló, que viajava com Abrão, também possuía ovelhas, bois e tendas. E aquela terra não era suficiente para que todos ficassem no mesmo lugar. Os seus bens tinham aumentado tanto que eles não podiam mais morar juntos. Surgiu então uma desavença entre os homens que cuidavam dos rebanhos de Abrão e os que cuidavam dos rebanhos de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus moravam naquela terra. Portanto, Abrão disse a Ló: Por favor, não haja nenhuma desavença entre mim e você, e entre os homens que cuidam dos meus rebanhos e os que cuidam dos seus rebanhos, pois nós somos irmãos. Não está toda esta terra disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Assim, Ló levantou os olhos e viu que todo o distrito do Jordão até Zoar era uma região bem regada, antes de Jeová destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim de Jeová, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si todo o distrito do Jordão,
e Ló mudou seu acampamento para o leste. Assim, separaram-se um do outro. Abrão morava na terra de Canaã, mas Ló morava entre as cidades do distrito. Este, por fim, armou a sua tenda perto de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra Jeová. Jeová disse a Abrão, depois de Ló ter se separado dele: levante os olhos, por favor. Do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência como uma propriedade permanente. E vou tornar a sua descendência como as partículas de pó da terra, de modo que, se alguém pudesse contar as partículas de pó da terra, a sua descendência poderia ser contada. Vá, percorra esta terra no comprimento e na largura, pois vou dá-la a você. Abrão continuou assim vivendo em tendas. Mais tarde, ele foi morar entre as árvores grandes de Manre, que ficam em Hebrom, e ali construiu um altar a Jeová. Capítulo 14. Naqueles dias, Anrafel era rei de Sinear, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses reis guerrearam contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, isto é, Zoar. Todos esses juntaram forças no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, mas se rebelaram no 13º ano. Então, no 14º ano, Quedorlaomer veio com os reis aliados a ele, e eles derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ã, os Emins em Savé-Kiriataim e os Oreus na sua montanha de Seir até El-Parã, que fica junto ao deserto. Depois eles voltaram e chegaram a En-Mispate, isto é, Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e também derrotaram os amorreus que moravam em Azazon-Tamar. Nesse ponto, o rei de Sodoma pôs-se em marcha, bem como o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, isto é, Zoar, e puseram-se em formação de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra os 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra tentaram escapar e caíram neles, e os que restaram fugiram para a região montanhosa. Então os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e seguiram caminho. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens e seguiram caminho. Depois, um homem que havia escapado foi contar isso a Abrão, o hebreu. Naquela época, ele estava morando entre as árvores grandes de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Esses homens eram aliados de Abrão. Assim, Abrão ouviu que seu parente tinha sido levado cativo. Em vista disso, mobilizou seus homens treinados, 318 servos nascidos na sua casa, e ele perseguiu os inimigos até Dan. Durante a noite, dividiu as forças, e ele e seus servos os atacaram e derrotaram. Ele os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e resgatou também Ló, seu parente, os bens dele, as mulheres e as outras pessoas. Depois de Abrão voltar da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o então e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os seus opressores.
E Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, mas pegue os bens para você. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Ergo a minha mão em juramento a Jeová, o Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, que eu não pegarei absolutamente nada do que é seu, desde um pedaço de linha até um cordão de sandália, para que o Senhor não diga: eu enriqueci Abrão. Não pegarei nada, além do que os jovens já comeram. Quanto à parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles peguem a parte deles. Capítulo 15. Depois disso, Abrão teve uma visão em que ouviu a palavra de Jeová. Não tenha medo, Abrão. Eu sou um escudo para você. Sua recompensa será muito grande. Abrão disse: Soberano Senhor Jeová, o que me darás, visto que continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é um homem de Damasco, Eliezer? Abrão acrescentou: Tu não me deste descendência, e um servo da minha casa será meu herdeiro. Mas a resposta de Jeová a ele foi: Esse homem não será seu herdeiro. Seu próprio filho é que será seu herdeiro. Ele o levou então para fora e disse: Olhe para os céus, por favor, e conte as estrelas, se puder. Então acrescentou: Assim se tornará a sua descendência. E Abrão depositou fé em Jeová, e ele lhe creditou isso como justiça. Ele disse então: Eu sou Jeová, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como propriedade. Com isso ele disse: Soberano Senhor Jeová, como posso saber que tomarei posse dela? Ele lhe respondeu: Pegue para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo novo. Abrão pegou todos esses animais e os cortou em 2, e pôs cada metade de frente para a outra, mas não cortou as aves. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão as enxotava. Quando o sol estava para se pôr, Abrão caiu num sono profundo e lhe sobreveio uma grande e assustadora escuridão. E ele disse a Abrão: Tenha certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá por 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a que eles servirão, e depois disso eles sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz para os seus antepassados. Será enterrado numa boa velhice. Mas na 4ª geração, eles voltarão para cá, porque o erro dos amorreus ainda não atingiu a plena medida. Depois que o sol se pôs e tudo ficou muito escuro, apareceu uma fornalha fumegante, e uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, Jeová fez um pacto com Abrão, dizendo: A sua descendência darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, não lhe tinha dado filhos, mas ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Portanto, Sarai disse a Abrão: Escute, por favor. Jeová me impediu de ter filhos. Por favor, tenha relações com a minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão ouviu Sarai. Depois que Abrão havia morado 10 anos na terra de Canaã, Sarai, esposa de Abrão, deu Agar, sua serva egípcia, a Abrão, seu marido, como esposa dele. Então ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando ela percebeu que estava grávida, começou a desprezar sua senhora. Sarai disse então a Abrão: O mal que estou sofrendo é culpa sua. Fui eu que coloquei a minha serva nos seus braços.
Mas quando ela percebeu que estava grávida, começou a me desprezar. Que Jeová seja o juiz entre nós dois. Portanto, Abrão disse a Sarai: Veja, sua serva está debaixo da sua autoridade. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai começou a humilhá-la, e Agar fugiu dela. Mais tarde, o anjo de Jeová a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte no caminho de Sur. E ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo de Jeová lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo de Jeová disse ainda: Multiplicarei muitíssimo a sua descendência, e ela será tão numerosa que não poderá ser contada. O anjo de Jeová acrescentou: Escute, você está grávida e terá um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, pois Jeová ouviu a sua aflição. Ele se tornará como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele morará em frente de todos os irmãos dele. Ela invocou então o nome de Jeová que lhe falava e disse: Tu és um Deus que vê. Pois ela tinha dito: Será que eu realmente olhei aqui para aquele que me vê? É por isso que o poço foi chamado de Beer Lahai Roi. Ele fica entre Cádiz e Berede. Então Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Estabelecerei o meu pacto com você e o multiplicarei muitíssimo. Em vista disso, Abrão prostrou-se com o rosto por terra e Deus continuou: Veja, meu pacto é com você e você certamente se tornará pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, pois eu farei de você pai de muitas nações. Farei com que seus filhos sejam muito numerosos, e farei com que você se torne nações, e reis virão de você. Guardarei o pacto que fiz com você e com a sua descendência por todas as suas gerações, como pacto eterno, a fim de ser Deus para você e para a sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra em que você viveu como estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade permanente, e serei o Deus deles. Deus disse mais a Abraão: Quanto a você, deve guardar o meu pacto, você e a sua descendência por todas as suas gerações. Este é o meu pacto entre mim e vocês, pacto que vocês e a sua descendência guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidados. Circuncidem o prepúcio de vocês, e isso servirá de sinal do pacto entre mim e vocês. Por todas as suas gerações, todo menino entre vocês deve ser circuncidado aos 8 dias de idade, todo o nascido na casa, e todo aquele que não for da sua descendência e for comprado de um estrangeiro. Todo homem nascido na sua casa e todo homem comprado com seu dinheiro deve ser circuncidado. E o meu pacto, marcado na carne de vocês, será um pacto permanente. Se algum homem incircunciso não circuncidar o seu prepúcio, ele deve ser eliminado do seu povo. Ele violou o meu pacto. Então Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame de Sarai, porque seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também darei a você um filho por meio dela. Eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos virão dela. Em vista disso, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir e a dizer no coração: Será que um homem de 100 anos de idade se tornará pai de um filho? E Sara, uma mulher de 90 anos de idade, terá um filho?
Então Abraão disse ao verdadeiro Deus: Quem dera que Ismael tivesse o teu favor. Com isso, Deus disse: Sara, sua esposa, certamente lhe dará um filho. Dê-lhe o nome de Isaque. Estabelecerei com ele o meu pacto, como pacto eterno para a descendência dele. Mas com respeito a Ismael, eu ouvi você. Veja, vou abençoar Ismael e dar-lhe filhos, e vou multiplicá-lo muitíssimo. Ele produzirá 12 maiorais, e eu vou fazer com que ele se torne uma grande nação. No entanto, estabelecerei meu pacto com Isaque, o filho que Sara lhe dará nesta mesma época, no ano que vem. Quando Deus acabou de falar com ele, subiu de diante de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, todos os homens nascidos na sua casa e todos que ele havia comprado com dinheiro, todos os do sexo masculino da casa de Abraão, e circuncidou o prepúcio deles naquele mesmo dia, assim como Deus lhe havia falado. Abraão tinha 99 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado. Naquele mesmo dia, Abraão foi circuncidado, e também Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, todos os nascidos na casa e todos os comprados de um estrangeiro foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então ele disse: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Por favor, permitam que se traga um pouco de água e sejam lavados os seus pés. Então recostem-se debaixo da árvore. Visto que passaram por aqui, pelo seu servo, deixe-me buscar um pouco de pão para que se revigorem. Depois poderão seguir caminho. Então eles disseram: Está bem, pode fazer como falou. Assim Abraão correu à tenda onde estava Sara e disse: Depressa, apanhe 3 medidas da mais fina farinha, amasse-a e faça pães. A seguir, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e bom. Ele o entregou ao ajudante, que se apressou a prepará-lo. Pegou então manteiga e leite, bem como o novilho que havia preparado, e pôs tudo diante deles. E ele ficou junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe: Onde está Sara, sua esposa? Ele respondeu: Ali na tenda. E um deles continuou: Certamente retornarei a você no ano que vem, nesta época, e Sara, sua esposa, já terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda, que estava atrás do homem. Abraão e Sara já eram de idade bem avançada. Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, Sara começou a rir consigo mesma, dizendo: Agora que estou velha e meu senhor está idoso, terei realmente essa alegria? Jeová disse então a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será que eu realmente teria um filho, embora esteja velha? Há alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová? Retornarei a você no ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. Mas Sara negou, dizendo: Eu não ri. Pois tinha medo. Então ele disse: Você riu sim. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram Sodoma lá embaixo. Abraão foi acompanhando-os para se despedir. Jeová disse: Esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Pois eu me familiarizei com ele, para que lhe ordenasse aos seus filhos e aos da sua casa que guardassem o caminho de Jeová por fazerem o que é correto e justo,
a fim de que Jeová cumpra o que prometeu com relação a Abraão. Portanto, Jeová disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E se não for assim, ficarei sabendo disso. Então os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma. Mas Jeová permaneceu com Abraão. Abraão aproximou-se então e disse: Eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que haja 50 homens justos na cidade. Nesse caso, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti, não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então Jeová disse: Se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão disse em resposta: Por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Destruirás a cidade inteira por causa dos 5? Então ele disse: Não a destruirei se achar ali 45. Mas Abraão falou-lhe mais uma vez: Suponhamos que se achem ali 40. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se achem ali apenas 30. Ele respondeu: Não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou: Por favor, perdoa minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali apenas 20. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. Por fim, Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali apenas 10. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles e se curvou com o rosto por terra e disse: Por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do seu servo e passem a noite ali, e sejam lavados os seus pés. Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para a sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles, cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Então Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele disse: Por favor, meus irmãos, não façam essa perversidade. Por favor, tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com um homem. Por favor, deixem-me trazê-las para fora vocês, para fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Com isso disseram: Saia da frente! E acrescentaram: Este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui, e ainda assim se atreve a nos julgar? Agora vamos fazer a você pior do que a eles. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens na casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem mais alguém aqui?
genros, filhos, filhas e todos os que são seus na cidade, leve-os para fora deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra este povo se tornou imenso perante Jeová, de modo que Jeová nos enviou para destruir a cidade. Assim, Ló saiu e começou a falar com os seus genros, que iam se casar com suas filhas. Dizia-lhes: Depressa, saiam deste lugar, porque Jeová vai destruir a cidade. Mas para os seus genros, ele parecia estar brincando. Quando o dia estava raiando, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Depressa, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui com você, para que você não seja eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que ele demorava, os homens agarraram a sua mão, a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas, e eles o tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Jeová teve compaixão dele. Assim que os tinham levado para os arredores da cidade, um deles disse: Fuja por sua vida! Não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa, para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: Ali não, por favor, Jeová, por favor. Teu servo achou favor aos teus olhos, e tu me estás mostrando grande bondade, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região montanhosa, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra. Por favor, aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. É só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno. Então sobreviverei. Ele lhe disse então: Está bem. Também mostrarei consideração a você por não destruir a cidade de que está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová, dos céus. Assim, destruiu aquelas cidades, sim, o inteiro distrito, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Mas a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. E Abraão se levantou de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como a densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a morar na região montanhosa, porque ficou com medo de morar em Zoar. Assim, ele foi morar numa caverna com suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já é idoso, e não há homem nesta terra para ter relações conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e vamos nos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Então, naquela noite, elas embriagaram seu pai com vinho. Depois, a primogênita entrou e se deitou com o seu pai. Mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Eu me deitei com meu pai ontem à noite. Vamos lhe dar vinho hoje à noite também. Depois entre e deite-se com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Assim, naquela noite embriagaram novamente seu pai com vinho. Então a mais nova foi se deitar com ele, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E ambas as filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A primogênita teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Ele é o pai dos atuais moabitas. A mais nova também teve um filho, e ela lhe deu o nome de Ben-Ami. Ele é o pai dos atuais amonitas. Capítulo 20. Abraão mudou então seu acampamento dali para a terra do Neguebe.
e passou a morar entre Cádiz e Sur. Enquanto estava morando em Gerar, Abraão repetiu o seguinte com respeito a Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Depois, Deus veio a Abimeleque num sonho durante a noite e lhe disse: A bem dizer, você já está morto por causa da mulher que tomou, visto que ela é casada, pertence a outro homem. No entanto, Abimeleque não havia se aproximado dela. Disse, portanto: Jeová, matarás uma nação que na verdade é inocente? Não me disse ele, ela é minha irmã, e não me disse ela também, ele é meu irmão? Fiz isso de coração honesto e com mãos inocentes. O verdadeiro Deus lhe disse então no sonho: Eu sei que você fez isso de coração honesto. É por isso que eu o refreei de pecar contra mim e não lhe permiti tocar nela. Agora, devolva ao homem a esposa dele, pois ele é profeta e fará súplicas por você, e você continuará vivo. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e todos os que são seus. Abimeleque se levantou de manhã cedo, chamou todos os seus servos e lhes disse todas essas coisas. E eles ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que você nos fez? Que pecado cometi contra você para você trazer uma culpa tão grande sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez comigo não é correto. E Abimeleque perguntou a Abraão: Qual era a sua intenção ao fazer isso? Abraão respondeu: Foi porque eu disse a mim mesmo: Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha esposa. E além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, apenas não é filha da minha mãe, e ela se tornou minha esposa. Então, quando Deus me fez sair da casa do meu pai para vaguear, eu disse a ela: É desta maneira que você me mostrará amor leal. Em todo lugar aonde formos, diga sobre mim: ele é meu irmão. A seguir, Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua esposa. Além disso, Abimeleque disse: A minha terra está à sua disposição. More onde quiser. E a Sara ele disse: Estou dando 1000 peças de prata ao seu irmão. Isso é para mostrar que você é inocente, tanto aos que estão com você, como a todos os outros. E você está livre de desonra. E Abraão começou a fazer súplicas ao verdadeiro Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas, e elas começaram a ter filhos. Pois Jeová havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão.